Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula do curso de Espiritualidade Livre, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a jornada do herói e o espiritualista. Talvez seja um assunto que vocês já conheçam, talvez seja um assunto novo para você, mas a abordagem está muito dentro daquilo que a gente vem conversando até aqui. Nós falamos sobre Deus, falamos sobre individualidade, falamos sobre o aspecto sombra que cada um de nós carregamos. Nós já falamos também sobre a nossa relação com o outro, já falamos da nossa relação para com o universo, e hoje eu quero falar, ainda dentro dessa abordagem, sobre a jornada do herói. O que é a jornada do herói? Como eu, enquanto espiritualista, eu, enquanto terapeuta, eu, enquanto pessoa mesmo, em busca da minha evolução e do meu crescimento, porque eu acredito que se você está assistindo essa aula, se você está assistindo esse vídeo, você quer crescer como pessoa, você quer se desenvolver, quer se tornar uma pessoa melhor, quer evoluir, né? Quer ter uma relação mais direta com a espiritualidade, quer cumprir a sua missão, como a gente já tinha conversado em aulas anteriores também, sobre a missão individual de cada um de nós, né? Então, eu acredito que você esteja neste lugar, né? Quer realizar suas missões, seus projetos, e a jornada do herói, ela é muito válida. Por quê? O que é a jornada do herói? Eu adoro filmes, então é muito fácil para mim identificar quando a jornada do herói está sendo trabalhada. O que é a jornada do herói? A jornada do herói, ela começa. Vamos pegar, por exemplo, o rei Davi, bíblico, né? Também é um aspecto da jornada do herói. O rei Davi, ele é tratado para a gente lá na Bíblia, no início, como um menino franzino, o menor dos irmãos. Estava todo mundo na guerra, ele estava pastoreando ovelhas, porque ele era mais fraco, ele era o menor. E aí um dia ele vai até lá onde estava acontecendo a guerra, ele vê um gigante ali debochando do povo de Israel, e ele vai lá com uma pedra e acaba derrotando. Mais tarde, ele vai receber a bênção, né, de Samuel, o sacerdote, o profeta. Mais tarde, ele vai se tornar rei de Israel, né? Então, percebam que ele começa a história como um menino franzino, fraco, rejeitado, sem nenhum processo, e termina a história como um rei que é falado até hoje, milhares de anos depois. Vamos pegar agora nos filmes mesmo, né? Então, vou pegar, por exemplo, a história do rei Arthur. O rei Arthur era, mais uma vez, um órfão, um menino frágil, fraco, ele era ali, vai ser um escudeiro de um cavaleiro, e aí tinha a Excalibur. A Excalibur era aquela espada mística que só alguém que fosse merecedor do trono da Inglaterra algum dia tiraria. Arthur vai e tira a Excalibur. Mais tarde, Arthur tem Merlin, né, o maior mago, como seu mentor, consegue um exército, de repente ele está lá, rei da Inglaterra, né? Então percebam, da Grã-Bretanha, perceba que ele começa fraco, começa um Zé Ninguém, e termina como um grande missionário, como um grande rei. Isso assim, vou pegar lá, por exemplo, Harry Potter, o filme. Você tem lá o bruxinho, adolescente, fraco, que os pais morreram e derrota o bruxo mais poderoso do mundo. Então, essa jornada do herói, ela basicamente é assim: ela traz alguém fraco, frágil, rejeitado e que desenvolve um grande potencial. Isso é basicamente a jornada do herói, tá? Depois eu vou trazendo os aspectos espirituais disso. Essa visão só tem uma coisa perigosa. Qual que é a visão? Que é uma coisa que a gente tem colocado muito como uma realidade para nós, que existem pessoas que são protagonistas e pessoas que são coadjuvantes. Isso é um grande erro, tá? Não existe isso. Então, por exemplo, a gente cresce vendo filmes e novelas. Nos filmes e novelas, a gente tem lá o ator principal, que a história gira em torno dele, ele é importante, e os atores secundários, os personagens ali secundários de apoio. E essa visão, às vezes, a gente vai absorvendo dentro de nós e muitas vezes a gente acredita. Então, por exemplo, você está na sala de aula, você tem a menina mais inteligente, a menina mais popular, o menino mais bagunceiro, né? Não importa se para o bem ou para o mal. E você tem o resto da turma. Parece que todos os outros não têm importância.
Importa a menina popular, importa o menino inteligente, ou a menina inteligente, importa o menino violento, ou o menino agressivo, e o resto fica meio que naquele papel de coadjuvante. Com o advento agora das redes sociais, isso tem se agravado muito. Muito, muito, muito. Porque a gente vai vendo ali as pessoas nas redes sociais viajando, casando, tendo filhos, tendo uma vida muito perfeita. E isso vai desenvolvendo na gente, vai desenvolvendo nas pessoas essa ideia: meu Deus, a minha vida não tem muito valor, minha vida não tem muito sentido, né? Porque a gente meio que coloca como se algumas pessoas fossem extraordinárias e outras não. E a jornada do herói, ela muitas vezes pode reforçar isso, quando eu olho com esse olhar egóico. Mas, na verdade, quando eu percebo que cada um de nós, cada pessoa, cada indivíduo é uma estrela, cada pessoa é o personagem central da sua própria existência, você começa a perceber que a jornada do herói não é sobre alguns escolhidos, mas sobre todos nós. Todos nós, na nossa vida, passamos e devemos aproveitar essa jornada de modo individual. A magia, a espiritualidade, independente da vertente que você atue, desde a Wicca, da magia natural, da Umbanda, o budismo, todas essas vertentes esotéricas e místicas, elas têm esse ponto em comum. Alguns vão chamar, por exemplo, de o Deus que habita em mim, outros vão chamar de chama crística, outros vão chamar de Ori, sabe? Aquela porção cósmica que está dentro de cada ser. Cada ser importa, cada história importa, cada jornada importa. A sua história, a sua jornada, ela importa. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar é essa ideia de que existem pessoas melhores, pessoas mais extraordinárias, pessoas mais excepcionais. Cada pessoa é excepcional à sua maneira. Cada pessoa é excepcional ao seu modo. Eu sempre gosto de exemplificar o seguinte: o que é mais bonito? O pôr do sol ou as ondas do mar? Não dá para comparar. O pôr do sol tem a sua beleza, as ondas do mar têm a sua beleza. E são de naturezas muito diferentes. O que é mais bonito? Uma chuvinha branda ou, por exemplo, aquele vento gostoso de fim de tarde? Não dá para saber. Sabe? Tudo tem a sua beleza. O que é mais bonito? Uma rosa desabrochando ou, por exemplo, uma macieira dando a sua primeira maçã? Não dá para saber. São coisas diferentes. E por que quando se trata de pessoas, a gente não observa isso? A gente coloca como se todo mundo fosse uma coisa só, partisse do mesmo lugar, tivesse a mesma experiência e depois que essa experiência acontece, a gente fica comparando. Ah, fulano tem mais dinheiro, fulano é mais bem sucedido, fulano é mais feliz, fulano é mais isso, fulano é mais aquilo. Mas é mais em relação a quê? Porque, por exemplo, vamos pensar num cara que seja bilionário. Nossa, Elon Musk, Jeff Bezos, são pessoas assim que têm dinheiro que eu nem consigo imaginar. Tá, são excepcionais porque têm dinheiro. Mas, por exemplo, o Elon Musk já era milionário ao nascer. Quantos de nós ficamos milionários? Então, como é que eu posso comparar uma pessoa que teve toda a vivência, não estou desmerecendo, tá, gente? Assim, o cara tem ali a sua genialidade também, tem os seus processos. Mas eu não posso comparar. Vamos pegar, por exemplo, tem pessoas que têm um dom para música, tem pessoas que têm um dom para dança, tem pessoas que têm o dom para pintar, tem pessoas que têm o dom de escrever histórias, tem pessoas que têm o dom de acolher pessoas, tem médicos, enfermeiros, psicólogos, muitas vezes, que o dom deles é meio que cuidar, e só vão para essas profissões por isso. Então, cada pessoa é uma estrela. Né? Eu adoro muito, por exemplo, aquele movimento Crowley trouxe, inspirou o Raul Seixas, aquela música Todo Homem, Toda Mulher é uma Estrela, né? A Lady Telemann. Eu adoro essa parte, eu adoro essa expressão.
Eu sou uma estrela, você é uma estrela. Cada pessoa que você conhece é uma estrela, tanto metaforicamente falando, quanto até biologicamente. O que nós somos? Nós somos restos de estrelas. Olha que bonito isso. Porque o que a ciência diz mas tem que apertar um botão. Ah, não adianta. Ela não está escutando. Tem que explicar, pessoal, quando a gente está ao vivo no chat, às vezes a gente tem que apertar um botão para autorizar. Tem um botãozinho que você aperta aqui para autorizar o áudio. E aí, o que acontece? Cada um de nós é uma estrela, fisicamente falando, porque as estrelas geram os planetas geram as pessoas que habitam ali, né? Então, a Terra, os elementos, né, que compõem o nosso corpo físico, eles são elementos da Terra, que são tirados de estrelas que geram a Terra. Então, no fundo, todos nós, o nosso corpo é feito de estrelas, mas a nossa mente, o nosso espírito também são estrelas, também giram mundos, também se destacam, também brilham, tá? Então, todos nós vimos isso lá na primeira aula, sobre que Deus exteriorizou, nós somos um pedaço de Deus. Então, se nós somos um pedaço de Deus, se nós somos deuses, como é que eu posso ser um nada? Como é que eu posso ser, desculpa a palavra forte que eu vou usar, mas como é que eu posso ser um merda? Como muitas vezes a gente se coloca, eu não sou nada, eu não presto, eu não. Sabe? A gente se coloca, mas Deus é isso? Porque é o que você é no fundo. Lá no fundo, o que você é uma porção divina. Então, a primeira coisa, se a gente quer evoluir e crescer como pessoa, como espiritualista, é olhar para isso. Eu sou um Deus, eu sou uma porção cósmica, eu sou uma criatura divina, eu carrego a chama crística dentro de mim. Isso é a primeira. Se você não tiver essa noção, não adianta estudar, não adianta ler, não adianta ir para essa ou aquela religião, porque a base da espiritualidade é essa. Se você, por exemplo, eu percebo isso muito claramente. Eu sou sacerdote de Umbanda também, eu tenho um terreiro. As pessoas elas vêm para a espiritualidade e elas aprendem rituais, e elas aprendem banhos, e elas aprendem ervas, e elas aprendem sobre entidades. Mas se elas não entenderem que elas também são divinas, se elas não entenderem que elas também são divinas, elas vão estar sempre na merda. Elas vão estar sempre carregadas, elas vão estar sempre desamparadas, elas vão estar sempre vivendo esses processos. E por que que isso acontece, Gilberto? Isso acontece simplesmente porque ela não cuida do ori dela, como se fala dentro dessa religião, porque ela não se conecta. Porque, por exemplo, o bruxo, um cristal tem, um cristal tem poder. Mas o bruxo, para ele poder ativar o poder de um cristal, ele precisa ativar essa porção divina dele. A magia, ela não acontece só fora, ela acontece fora e dentro ao mesmo tempo. Então não adianta nada você estudar, comprar esse cristal, comprar aquele livro, comprar essa imagem, comprar aquela imagem, se a sua energia, se a sua conexão com o seu sagrado não estiver firme. Então, a primeira coisa para um espiritualista, entender que ele é uma estrela, entender que ele é divino, entender que ele é cósmico, entender que ele é uma superpotência. E essa palavra é muito importante, superpotência. Por quê? Porque aquilo que você aplicar a sua energia, você vai aumentar. Tudo que você coloca ali sua atenção, você consegue. O problema é que nós focamos a nossa energia nas soluções ou nos problemas? Nos problemas. A gente coloca a nossa energia no que a gente quer ou a gente coloca a nossa energia no que a gente pode, ou no que a gente tem, ou no que a gente acha que tem ou acha que pode. A gente coloca a nossa energia em ser amado, ou a gente coloca a nossa energia numa relação? E eu vou dar um exemplo muito claro disso. Quantas vezes pessoas lutam por relações fracassadas? Quantas vezes eu atendo como terapeuta várias pessoas que assim, elas estão sempre lutando pelos homens que traem ou mulheres, né, cônjuges, parceiros que traem, que agridem, que humilham, que não são companheiros. E ela está ali gastando
Pessoal, o correio chegou aqui, só um minutinho, tá? A gente já retoma o assunto. Quantas vezes, então, a gente aplica energia não no que é melhor para nós, mas naquilo que a gente está apegado, aquilo que o ego vai e coloca. Porque, por exemplo, vamos pensar bem, o que que uma relação deveria ser? Companheirismo, parceria, amizade. Você merece alguém que te ame, que te acolha. Você merece alguém que queira estar ao seu lado. E idem, você, a pessoa que ficar com você também merece ser acolhida, ser amada, né? É uma via de mão dupla. Não é só para mim, é também para o outro. Se eu não sou essa pessoa, não tem uma boa relação entre nós. Mas o que, que acontece? Então a gente não foca nisso em ter, em viver isso. A gente muitas vezes, eu tô casado ali com esse homem, é um traste, mas tem 10 anos que nós estamos juntos, vou lutar por aquilo ali. E aí você coloca a sua energia numa situação que te traz mais sofrimento. Um outro exemplo para vocês. Você é uma estrela. Você tem muito potencial. Gilberto, mas eu não terminei o ensino médio. Gilberto, mas eu moro no interior. Eu entendo que tudo isso são barreiras, mas isso não significa nada. Quantas pessoas se destacaram ali sem um estudo? Chico Xavier não tinha estudo. Mas era o Chico Xavier? Não. Irmã Dulce, quantas pessoas se destacam independente das situações? Sabe? A gente tem que começar a entender o seguinte: você, independente do seu gênero, da sua idade, da cidade onde você mora, você é uma estrela, você carrega muito potencial, você é um pedaço de Deus. Então, só que essa energia, ela vai se concentrando aonde você se atenciona. Então, se você se atenciona só em problemas, você tem mais problemas. Quer ver? Não sei se você já tiver essa experiência de estar vivendo uma situação e aí você coloca, não, meu Deus, que inferno, que situação horrorosa que eu estou vivendo, Jesus, meu Deus. Aí passa um tempo, você olha para trás, passou aquela situação, você fala, meu Deus, mas eu sofri tanto por isso, por uma coisa tão pequena, mas enquanto eu estava valorizando aquilo ali, era grande, doía, eu não via solução, eu não via saída. Por quê? Porque eu projetei a minha energia ali. Quando a gente tem um problema, não importa a natureza desse problema, você precisa atencionar-se em como solucionar aquele problema e não sofrer excessivamente por aquele problema. Então, essa questão de onde eu coloco a energia, ela é muito importante. É um ponto que vocês precisam entender. Mesma coisa, por exemplo, para a vida de vocês. Qual que é a realidade que vocês querem viver? Você já tem que começar a pensar nisso agora. Você quer ver uma coisa que é horrível? O pessoal fica muito assim: deixa a vida me levar. Vida leva. Eu tenho uma música, né? Se vo... Tem um lado bom disso, que é o tópico que a gente vai ver semana que vem, que é de respeitar o fluxo de onde da vida te levar onde ela tem que te levar. Só que você precisa desenhar na sua cabeça a realidade que você quer. Não estou dizendo que necessariamente vai acontecer o que você imagina. Não estou dizendo que necessariamente que a vida tem essas mudanças. Mas você meio que vai direcionando através dessa energia que você está todo o tempo gerando o seu caminho. O que você quer para a relação? O que você quer para a sua vida profissional? O que você quer para a sua vida espiritual? Pelo menos essas três áreas da nossa vida, nós devemos ter ali um olhar. Não digo que você tem que pensar em cada parte do caminho, mas você tem que ter um olhar. O que, que eu busco nas minhas relações? Então, eu quero, por exemplo, pegar uma relação romântica. Eu quero uma pessoa que seja meu companheiro, que seja meu amigo. Eu quero uma pessoa que me ajude a crescer como pessoa. E eu quero ser isso também na vida dela. Beleza. Talvez o que você queira é só alguém para fazer sexo. Se você tiver essa visão, beleza. Talvez você queira alguém. Então, assim, você tem que meio que querer alguma coisa, olhar para aquilo ali. O que, que eu quero para a minha vida espiritual? Eu quero melhorar como pessoa, eu quero ter mais conexão com os meus mentores, eu quero melhorar o mundo de alguma forma, fazer do mundo um lugar melhor.
Isso é um olhar, você está colocando, você está projetando energia. Na minha vida financeira, eu quero prosperidade, eu quero movimento, eu quero melhorar cada vez mais aquilo que eu faço. Então, você tem que ter esse olhar para as áreas da sua vida, porque senão, tem uma frase do livro de Alice no País das Maravilhas, que ela pergunta o seguinte, aonde essa estrada dá? E aí um dos personagens fala, mas para onde você quer ir? Ela falou, não sei. Ela falou, para quem não sabe, qualquer caminho serve. Então, se eu não sei, se eu não sei o que eu quero, para onde eu vou, eu nunca saio do lugar, eu nunca chego em algum lugar de fato bom. Nós somos estrelas. Nós precisamos canalizar essa força para o bem, para mim e para o próximo, para mim e para o mundo, para o bem, para o belo e para o justo. Uma estrela tem uma característica importante que ela está sempre, o Sol, por exemplo, ele está sempre mandando energia, tanto que o calor e a luz que ilumina esse momento de agora vem dessa emanação do centro do Sol. O Sol ele está sempre ali se nutrindo dele mesmo, né? É o que acontece. Isso acontece também, pessoal, dentro de nós. Nós estamos constantemente produzindo energia e jogando essa energia para fora. Tanto que a aura que nos circunda nada mais é do que essa porção plasmática de energia constante que a gente está emanando. E para onde nós estamos emanando essa energia? Para onde a gente está emanando a nossa energia? Será que eu estou emanando as minhas energias para ter uma vida de qualidade em todos os aspectos? Será que eu estou emanando energia para solucionar os obstáculos? Será que eu estou emanando energia para construir uma realidade melhor para mim e para os meus e para o mundo? A maioria de nós, infelizmente, não. A maioria de nós está pegando toda essa energia sagrada, que a energia do homem é uma energia sagrada, e está desperdiçando ela em coisas vãs. Está desperdiçando ela em ilusões, está desperdiçando ela em confusões, está desperdiçando ela em negatividade. Rancor, mágoa, amargura e tristeza gastam a mesma energia de alegria, felicidade, paz. É a mesma coisa. Vai gastar você do mesmo jeito. Então, assim, é melhor ficar triste ou sorrir. Eu sei que não é tão simples assim, né? Tem as questões do dia a dia, mas a grande questão é que eu tenho que me responsabilizar por mim. E a jornada do herói, ela tem uma característica muito importante, que é o seguinte: o herói ele entende que ele está sozinho. Ele entende que as coisas e as ferramentas vão chegando ao longo do caminho, mas ele entende que ele está sozinho. E é uma das questões também que a gente tem que trabalhar muito em nós, é o seguinte: para de esperar um salvador, para de esperar o outro, para de responsabilizar o outro, de achar que algum dia vai chegar um namorado e vai resolver todos os seus problemas de relacionamento. Não vai. Provavelmente o seu próximo namorado vai criar novos traumas. Para de achar que algum dia um mentor de luz vai chegar e vai dizer: você é o novo Jesus Cristo. Você veio para. Não vai. Para de achar que algum dia um mentor vai chegar e vai te dar todas as respostas do que você veio fazer, de como fazer. Não, não vai. Para de achar que a sua família, os seus amigos, as pessoas próximas te devem alguma coisa. Para de achar isso. Porque enquanto você ficar nessa síndrome, né, síndrome de princesa a ser resgatada, você não vai produzir nada na tua vida. Sabe? E o herói, dentro dessa jornada, ele realmente ele não é nada. Ele começa a história como nós começamos a nossa história, sendo nada. Mas se a gente tiver disposição em entender que é eu por eu, aí o universo começa a agir. Aí você se torna um guerreiro. Então, para de esperar, começa a agir. Essa vida que você está vivendo é sua responsabilidade e de mais ninguém. Pessoas vêm e pessoas vão ao longo do caminho. Algumas, talvez por estar numa condição de cabeça um pouco melhor, pode te agregar. Outras vão te diminuir, vão te puxar para trás. Tem gente que vai te puxar para trás, infelizmente. Faz parte da vida, faz parte do processo. Mas pessoas vêm e vão, você fica.
Então você tem que se cuidar, você tem que se valorizar, você tem que se priorizar. E aí então voltando, vamos chegar agora na jornada do herói. Entendemos que todos nós somos protagonistas das nossas histórias. É como se cada um de nós tivesse um filme que contasse a história da nossa vida. Aquele filme, você é a estrela dele. E como todo bom filme de herói, né, da jornada do herói, a gente começa sendo nada, sendo ninguém. E é o que nós somos. Nós somos pessoas imperfeitas, nós somos pessoas cheias de traumas, angústias, cheio de problemas mentais, físicos e emocionais. Todos nós, tá, gente? Todo mundo tem algum problema físico, todo mundo tem algum problema mental e todo mundo tem algum problema espiritual. É de onde a gente parte, tá? Depois que a gente sai desse lugar de entendimento que nós nada somos, mas temos um propósito. Porque se tem uma coisa que todo herói tem, é um propósito. Seja destruir o anel lá do Senhor dos Anéis, lá para acabar com o problema, seja vencer o inimigo, seja salvar a donzela que está presa, seja qualquer coisa. Todos nós precisamos de um propósito. Porque é o propósito que move as coisas. Qual é o seu propósito? Qual o propósito que você se coloca para você? E quando eu falo de propósito, existem propósitos. A vida, a gente já conversou sobre missão. Ninguém tem uma missão só. Nós temos várias missões, mas todas elas perpassam a mesma coisa. Eu costumo dizer, e aí eu vou até deixar como exercício para vocês, cada pessoa tem uma palavra. Cada pessoa tem uma expressão, uma frase que é só dela, de mais ninguém. Essa é como se você, quando encarnou nesse planeta, tivesse a missão de trazer à tona essa palavra, tivesse a missão de trazer à tona essa verdade, né? Então, o herói, ele é herói na família, ele tem os processos na família, ele tem os processos no relacionamento, eles têm os propósitos profissionais, eles têm os propósitos espirituais, mas todos eles se conectam de alguma forma. Essa conexão diz muito sobre ele, né, sobre aquele herói. Então, você precisa ter esse propósito, né, que a gente conversou, você precisa ter essa linha. E aí, a partir daí, quando você sabe quem você é, mas sabe o que você precisa fazer, então, eu estou aqui, o que eu preciso fazer é desse tamanho. O que o universo faz? Ele vai te armando, te dando ferramentas para que você chegue aqui. Lembra que a gente conversou que o universo ele é vivo, que o universo ele vai respondendo às nossas ações, aos nossos processos. Então, uma vez que eu me coloque, né, uma vez que eu me posicione aqui, ciente do meu tamanho, de quem eu sou, e ao mesmo tempo sabendo do potencial cósmico que eu carrego, e eu embasei aqui aonde eu tenho que chegar, o universo é responsável por fazer isso aqui, ó, me fazer chegar lá. É só isso. E aí, nos filmes, aparece uma espada que vai ajudar ele a vencer. Aparece ali um exército que vai seguir ele de alguma forma. Aparece um mago, um mentor. Aí vai depender muito da nossa jornada individual. Cada um de nós, o universo vai dar ferramentas que nós precisamos para chegar aqui, para cumprir isso aqui. E essas ferramentas são diversas. Essas ferramentas elas podem ser desde coisa, por exemplo, quem é terapeuta, espiritualista, pode ser uma ferramenta espiritual, um curso que você faz de reiki, constelação, teta healing, tarô, baralho, bioenergética, roda xamânica, né? Qualquer coisa aí. Pode ser um curso que você faz, um aprendizado que você faz e que te ajude a cumprir aquilo que você precisa fazer, seja pessoas e situações da sua vida. Então, por exemplo, quantas vezes o universo não coloca pessoas na nossa vida para nos ensinar alguma coisa? Quiçá todas as vezes que alguém chega para nós, é basicamente para nos ensinar alguma coisa. Então, o mais maravilhoso do universo é que Deus, né, vamos chamar assim, Deus, universo, cosmos, não importa, ele nunca vai te cobrar uma coisa que ele não tenha te dado condições de passar por aquilo.
O universo jamais vai te colocar numa situação que você não tenha condições de passar. E você vai virar para mim e falar assim, não, Gilberto, mas eu estou vivendo uma fase, eu falo por mim mesmo, estou vivendo uma fase tão difícil da minha vida, que eu não sei o que Deus esperava de mim. Se você tiver um olhar honesto, sem vitimismo, sem ego, e olhar para os últimos meses da sua vida, muito das lições que estão sendo cobradas de você agora foram passadas para você. Por palestras que você viu, livros que você leu, conversas que você teve, experiências que te foram ofertadas, que se nós tivéssemos aproveitado se a gente tivesse aproveitado essas oportunidades de aprendizado, talvez a gente não sofreria tanto agora. Por quê? Porque o universo ele foi te armando de ferramentas para que você chegasse aqui, ou cumprisse, ou passasse por aquilo ali. E às vezes, gente, o universo te arma com a dor, porque nós encaramos a dor mal, mas muitas vezes é a dor que você passa, ou a dor que você vivencia, que vai te propiciar alguma coisa lá na frente. Vou dar um exemplo para vocês. Quem quer, por exemplo, vamos imaginar que no seu caminho você tem uma missão de ser um grande líder espiritual. Você tem uma missão de se tornar uma sacerdotisa, um sacerdote, um terapeuta, né? Que seja um terapeuta. Eu considero um terapeuta uma espécie de sacerdócio, quando é executado com amor e com boas ferramentas. Mas o seguinte, eu vou te adiantar de cara, você vai sofrer muito até chegar nesse lugar. E tem que ser assim, você sabe por quê? Como é que você vai ajudar as pessoas de dores se você não conhece essas dores? Porque eu posso virar para você e falar: olha, você tem que fazer meditação, ou você tem que trabalhar a gratidão, ou você tem que fazer isso e aquilo para sair do seu estado vibracional. Na teoria é muito prático, mas funcionou quando você passou por isso? Então, se você aspira, porque também tem aquela questão, né, gente? Porque o herói ele pode ficar quietinho lá no canto, sendo um nada, vamos falar assim, pro resto da vida. E ele vai ser um nada, todo esse potencial divino que ele carrega vai ficar ali retido, preso ali no nada. Mas também ele não vai se expor a nenhum tipo de risco, não vai se machucar lutando com o dragão, não tem a possibilidade dele decepcionar a princesa. Então ele vai se proteger. E é o que muita gente faz. Muita gente escolhe continuar aqui, nesse lugar de miseração, continuar aqui nesse lugar de sofrimento, continuar aqui nesse lugar onde você não cresce, simplesmente porque não quer ter o trabalho, porque dá trabalho. Vencer o dragão, guiar um exército, liderar uma nação, dá trabalho. Então, esse ponto é muito importante na nossa história. Mas o universo ele vai te armando. Tudo que você passa. Sabe? Quantas pessoas, por exemplo, que foram vítimas de situações e transformaram aquilo. Então, por exemplo, a pessoa foi demitida de um emprego. Uma situação muito complicada. E ela pega aquilo ali e faz uma força, abre uma empresa, sabe? E às vezes compra a empresa que algum dia demitiu ela. Então, assim, claro que é um exemplo, mas só para vocês entenderem que a gente tem que pegar essas coisas ruins que a gente vive e canalizar para o bem. Eu já falei com vocês que geralmente a nossa maior força está conectada à nossa maior dor. Quantas pessoas, por exemplo, que não saíram de relacionamentos abusivos e se tornaram terapeutas de relacionamento, ou, por exemplo, ajudaram outras mulheres nessa situação? Por quê? Porque passaram por aquilo ali, viveram aquela experiência que armou. Não tem como. Eu acho assim, as pessoas elas querem só o bem da vida, né? Então elas querem comer o fruto, mas não querem plantar a árvore, sabe? As pessoas têm muito esse lugar assim, elas querem só o gostoso. Eu quero ficar bem, eu quero ter dinheiro, eu quero ter uma relação boa, eu quero ter uma boa relação com a família, eu quero o gostoso, né? Mas ninguém quer conversar, ter uma DR madura, ninguém quer, sabe? Tipo, eu quero uma relação perfeita,
mas eu estou disposto a abrir mão das minhas vontades, que muitas vezes numa relação você tem que abrir mão das suas vontades. Não sempre. Se na sua relação você tem que destruir quem você é, pula fora dessa relação. Mas numa relação, por mais saudável que ela seja, então, por exemplo, às vezes você quer sair e a sua namorada, o seu namorado, o seu marido, a sua esposa, não está muito no ânimo. Você vai matar aquela vontade de sair. Agora, se toda vez você não quer sair, a sua esposa não quer sair, aí talvez você tenha que repensar se realmente vocês combinam. Mas se for uma coisa de momento, o sacrifício vem. Às vezes seu namorado, sua esposa, seu marido está nervoso, você vai engolir um pouco e depois conversar quando tiver, se tiver amor. Quantos de nós estamos dispostos a isso? Quase ninguém. Mas a gente quer um relacionamento perfeito. Vamos pensar em ganhar dinheiro, então. Quantos de nós não queremos ganhar milhões, ganhar muito dinheiro? Todos nós. Agora, quantos de nós queremos, por exemplo, passar pela dor do fracasso? Passar pela e arriscar, fazer o que ninguém nunca fez? Pouca gente. Então, a grande questão é que a gente quer o sucesso da realização, mas a gente não quer fazer esse movimento de chegar até aqui. Então você não vai. Suas conquistas vão ser tão grandes quanto você é. Se você não cresce, suas conquistas também não crescem. Então, gente, a jornada do herói, ela começa aqui. Nós não somos nada, mas temos muito potencial. Eu tenho um propósito, um objetivo aqui, e o universo, quando eu tenho um propósito firme na minha cabeça, eu sei quem eu sou, e começo a movimentar, o resto é ponto do universo. Você não precisa nem fazer tanto esforço. A espada chega, o sábio chega, o exército chega. Isso levando para a ficção, levando para a nossa vida. O dinheiro vai chegar para aquele projeto, o apoio vai chegar para aquele projeto, os convites vão chegar para aquele projeto, as lições que você precisa aprender vão chegar até lá. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acho muito linda do universo. Isso eu acho muito lindo de Deus. Deus está sempre pronto a te atender. Deus está sempre pronto a te ajudar quando o seu coração é nobre. Tem aquele salmo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, quando a gente fala de amar a Deus, não envolve religião. Pelo contrário, muitas vezes na religião a última coisa que a gente faz é amar a Deus. E todas, tá? Não estou puxando para A, para B ou para C. A religião, ela tem muitas vezes, ela tem tudo, menos amar a Deus. Porque amar a Deus é amar a vida. Amar a Deus, já que Deus está em tudo, como a gente aprendeu lá na primeira aula, Deus está na natureza, Deus está nas pessoas, Deus está na vida, Deus está nos processos. Amar a Deus é amar a vida, cada momento da vida. E quando você cospe em alguma parte da tua vida, quando você ignora, quando você despreza, você não está amando a Deus. Então as coisas param de conspirar a seu favor. As coisas conspiram a seu favor quando você entende que Deus está em tudo, ama tudo, especialmente quando você tem você coloca essa estrela que você é para fora, para movimentar, para fazer, para acontecer. E é para todas as áreas, tá, gente? Então, assim, você tem um potencial gigantesco. Quando a pessoa chega, assim, eu entendo que às vezes a dor é tão grande que ela meio que cega a gente. O desespero. Não sei se vocês já tiveram a experiência de conviver com uma pessoa que está por alguma situação desesperada, por exemplo, um luto, uma situação onde a pessoa estava num frenesi de desespero. Ela não pensa, ela não racionaliza, a vida só existe aquilo ali, né? Então, quando a gente está nesse momento onde tudo dói, é compreensível que você perca um pouco o foco, tá? Agora, uma coisa eu posso te falar, não existe um coitado. Não existe uma pessoa, e eu sei que isso é uma coisa chata, porque as pessoas gostam de estar na condição de coitados. Porque é uma condição que me machuca, mas ao mesmo tempo me machuca menos às vezes do que a realidade. Então, assim, o mundo é muito difícil, porque assim, levantar cedo e trabalhar eu não quero. Ter que olhar para aquela situação eu não quero.
né? Faz igual aquele meme lá do eu não quero. Que agora a gente não quer. Mas todos nós, não existe essa pessoa que não vale nada, não existe essa pessoa que não tem capacidade. E se a pessoa insiste, é porque ela está pegando essa energia cósmica e dizendo que aquilo ali é. E se ela é um Deus e ela está dizendo aquilo, então é verdade. Mas não é. Todas as pessoas que vocês conhecem, existem sim limitações. Existem pessoas que têm deformidades físicas, que perderam uma perna, ou nasceram sem uma perna, ou tem algum tipo de não enxergam. Tem pessoas que têm ali, né, N situações, mas todas elas são estrelas de potencial infinito. Vocês já viram aquelas Paralimpíadas? Aquelas Olimpíadas de pessoas com algum tipo de deficiência? Aquilo ali é a prova mais cabal de que todos nós somos uma estrela. Porque eles, muitas vezes, faltando membros, que a gente fala, meu Deus, se eu não tivesse um braço, uma perna, o que, que eu faria? Ah, eles fazem muito. Eles fazem o que eu não faço, tendo dois braços, duas pernas e não tendo nenhuma deficiência física. Por quê? Porque eles são estrelas. Dentro deles, eles têm uma força. E eles canalizam aquela força na direção de um sonho, na direção de um propósito. Essa intensidade não é restrita de algumas pessoas. É todos nós. Todos nós. Todos nós. Você que está me assistindo ao vivo, você que está assistindo a gravação, todos nós temos essa força. E aí a questão que vem para a gente é: eu estou utilizando bem essa força? Eu estou canalizando ela para algum lugar? Não estou dizendo que vocês têm que ser perfeitos, ninguém nunca vai ser. Perfeito é só Deus. Né? A gente está buscando a perfeição. Mas também não quer dizer que eu tenho que me balizar por baixo. O fato de eu não ser perfeito não quer dizer também então foda-se. Não. Eu vou pegar toda essa potência cósmica que está dentro de mim e vou pôr ela para fora. Vou pôr ela para fora em forma de atitudes, vou pôr ela para fora em forma de projetos, em forma de ação, em forma de pensamento. Tudo que sai, não é o que entra que te mata, é o que sai da sua boca, porque vem direto do coração. E aí, o que sai não é só o que você fala, é o que você pensa, é o que você age. Tudo que sai de você é uma comunicação. Por exemplo, bom dia em Libras. Eu não falei, mas eu trouxe para fora alguma ideia. Por exemplo, isso aqui é um gesto, mas diz alguma coisa. Isso aqui é um gesto e diz alguma coisa. Você consegue entender que você não fala só com as palavras, você fala com os gestos, você fala com as atitudes, você fala com o pensamento. O pensamento é uma forma de comunicação. Então, eu vou pegar essa potência que eu tenho e vou pôr ela para fora, vivendo o quê? A minha história. Isso é uma coisa muito legal. Nenhuma jornada do herói é igual. Nenhuma é igual. Lembra que a gente falou no início que todos nós somos diferentes, somos pedaços distintos de Deus? Somos diferentes. Então a jornada sua é diferente da minha. Mas o mecanismo é o mesmo. É a mesma coisa. Eu brinco sempre com vocês que o universo ele é um algoritmo de rede social. Todos nós temos Instagram. Mas quando eu abro o Instagram, vem um tipo de publicação para mim. Quando vocês abrem o Instagram, vem outro tipo de publicação. Porque o algoritmo ele dá para cada um de nós o que cada um de nós gostamos, ou aquilo que ele acha que traria algum benefício para nós, ou que, entende? É claro que aqui tem a questão comercial em cima, mas o universo é a mesma coisa. O universo dá para cada um de nós necessidades de experiências distintas. Para cada um de nós, necessidades de experiências distintas. E todas elas, essas experiências que o universo te traz, não é para te machucar. É para te ajudar a alcançar aqui, ó, a chegar aqui. É muito comum nos filmes, em algum momento, né, nesses filmes de herói, o herói perder. Por exemplo, eu falei do Harry Potter, nos últimos filmes, no final do Relíquias da Morte, parte 1, Relíquias da Morte, parte 2, acabou tudo, a esperança. A escola foi invadida, o diretor lá, que era o mentor, morreu, e até aquilo ali, aquele momento, foi importante para que no final o herói lá, o Harry, pudesse
vencer a guerra. Quem nunca viu, gente, assistam os filmes que são muito legais, tá? Os 8 filmes de Harry Potter. É uma grande jornada do herói, todo envolvido nesse universo místico. Mas eu estou exemplificando. Tem um momento do herói que ele perde tudo. Você repara nos filmes que sempre ali nas últimas meia hora tem uma reviravolta ali, a pessoa fica sem poder, tipo assim, a esperança acaba, e aí de repente o herói dá uma reviravolta ali e vence. Não é assim na maioria dos filmes? Mas até aquele momento é o universo armando o nosso herói. Muitas vezes o herói deixou o ego dele subir muito. E aí ele precisa quebrar aquele ego dele para continuar sendo o herói. Muitas vezes ele colocou valores excessivos à espada. E esqueceu que o herói é ele e não a espada. A espada é a ferramenta. Vamos levar isso agora para a espiritualidade? Quantas vezes nós estudamos espiritualidade, praticamos espiritualidade, e de repente o ego sobe à nossa cabeça? A gente se acha o próprio, assim, Cristo Logos planetário. Não, eu sei de tudo, eu conheço tudo, eu tenho uma vibração impecável. Você entrou numa frequência de orgulho e ego que, se o universo não vir e quebrar, você nunca vai cumprir o que você tem que cumprir e, quiçá, você vai cair de novo. Então, aí o universo vem e te esfrega na sua cara as sombras. Lembra que a gente falou no nosso último encontro sobre sombras? O universo vem e te esfrega na sua cara e te mostra: opa, você não é isso tudo não, amor. Baixa a bola aí. Mas até esse baixa a bola do universo é o universo te ajudando a chegar aqui. Ou, de repente, né, tô na espiritualidade, vou lá, aí eu quero um quartzo rosa, porque quartzo rosa traz amor. Aí eu quero uma jaspe vermelha, porque a jaspe vermelha, ela traz vitalidade e energia. Aí eu vou comprar um mago, porque o mago ele é bom, eu gosto de mago. Aí, menina, eu descobri que a minha deusa mãe é Hecate, vou lá e compro uma imagem de Hecate. Ai, gente, eu comprei um pêndulo, nem sei para que serve, mas fui lá e comprei um pêndulo, porque todo mundo que é espiritual tem um pêndulo. E aí, o que, que acontece? Todas essas ferramentas são boas, mas são espadas. Só que chega um momento que a gente fica tão dependente dessas coisas que, mais uma vez, a gente se perde no caminho. Por quê? O fora, porque toda magia, toda evolução, todo processo acontece dentro. Quando o fora ganha um protagonismo, acabou. Acabou. E aí o universo vem e te mostra que nada daquilo tem valor. A espada tem o seu valor? Tem. Mas o que é a espada sem o guerreiro? O guerreiro pode continuar sendo um guerreiro sem espada, mas a espada sem o guerreiro não é nada. Então é a mesma coisa. Essas ferramentas. Então chega um momento que todas essas ferramentas que você tem começam a te amarrar. Vou te dar um outro exemplo. Você entra para a espiritualidade. Aí você começa a estudar, né? Estudar. Aí eu faço um curso de Teta Healing Constelação, eu faço um curso de sistema arcturiano, eu faço um curso de magia, de baralho, de tarô, de runas, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que, 1000 cursos. Se eu não colocar em prática aqueles cursos, ou se eu não analisar cada um daquilo ali se ressoa comigo, o que vai acontecer? Vão ficar sem uso, vão ser uma ferramenta estúpida, vão ser um peso morto. Se você tem que entender, pessoal, que a vida ela é leve. Se não for leve, está errado. Como assim, Gilberto? Se não for leve, está errado. Literalmente. A vida ela tem um fluxo perfeito. A árvore, ela puxa da terra só os nutrientes que ela precisa e nada mais. Ah, mas tem um nutriente novo nesse solo aqui, eu vou chupar ele. Não, ela não precisa dele. Por que ela vai pegar algo que ela não precisa? E corre o risco dela pegar um nutriente que ela não precisa e morrer, que ela não sabe lidar com aquilo. Agora, vamos levar essa sabedoria para a nossa vida.
Muitas vezes a gente vai colocando coisas na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, que não cabem para nós, que não fazem sentido para nós. Só porque é novo, só porque é diferente, só porque, sem ver se aquilo ressoa com a minha essência. O herói, imagina o seguinte, vamos pegar de novo a trajetória do herói. O herói precisa de uma espada, mas de repente aparece uma outra espada ali que é uma katana. Aí ele vai e pega a katana. Aí aparece uma espingarda ali, ele vai pegar a espingarda. Aí ali na frente, ele vai e acha uma arma de calibre 38. Ele vai pegar a arma de calibre 38. Aí lá na frente ele acha um canhão. Ele vai e pega o canhão. Aonde que esse abençoado vai conseguir lutar com isso tudo de trem? Ele não vai. No fundo, o que, que vai acontecer com todas essas ferramentas? Vão começar a ser motivo dele se atrapalhar. Ele pode, quando muito, opa, às vezes essa arma aqui é melhor para mim, para o que eu preciso fazer. Só que eu não posso perder de vista o meu propósito. Eu não posso perder de vista o meu propósito, senão eu faço isso. Então, gente, na sua vida tudo tem que ser leve. Tudo. Tudo tem que ser leve. Gilberto, quer dizer que eu não posso fazer curso? Pode, eu faço vários cursos. Mas eu tenho que aplicar esses cursos, saber o momento de parar de fazer novos cursos, estudar e rever o que eu fiz, assimilar aquilo antes de fazer algo novo, ver se aquilo ressoa comigo. Porque tem coisas, às vezes, que eu pego e falo, gente, eu não vou pegar isso, não. Tem nada a ver, não fala nada com nada isso aqui, não faz sentido nenhum para mim. Não estou dizendo que são ruins, só não ressoa comigo, com quem eu sou. E aí, gente, eu vou terminar, né, a nossa palestra. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade, com o último conselho que eu dou para vocês. Tudo, absolutamente tudo que vocês tiverem que escolher, e aí pode ser uma escolha pequena, de comer, eu vou explicar sobre o comer ao fazer. Passe pelo seu coração. O crivo do espiritualista não é o padre, pastor, o pai de santo, que diz o que você é ou não é, ou pode, ou... não, é você. O crivo do espiritualista é ele olhar dentro do coração dele. Por que, Gilberto, o coração do homem? Porque o coração do homem é onde está a sua divindade. É a sua essência te dizendo o caminho. É meio que uma bússola. Então, por exemplo, quando você tiver uma questão na sua vida, pergunta para o seu coração. Isso faz bem para mim? Se a resposta for não, isso me cresce como ser humano, isso me ajuda a atingir os meus objetivos, beleza. Então, por exemplo, estou em dúvida, Gilberto, não sei se eu continuo na empresa que eu estou aqui agora ou se eu abro tal coisa. Então, pega essas duas coisas e passa para o seu coração. Literalmente, pega, isso ressoa, esse trabalho ressoa comigo? Nesse trabalho eu cresço? Nesse trabalho eu faço do mundo um lugar melhor? Pega a outra opção que você tem. Nesse outro trabalho que está surgindo, passa aqui. Você vai ter a resposta. Eu sou uma pessoa, é claro, gente, que assim, a gente está aqui à frente, parece que a gente é impecável. E não, tá? Tem dia que eu tenho meus momentos ruins também. Eu estou aprendendo tanto quanto todos vocês. Eu estava fazendo a lista de padrinhos para o meu casamento e cada padrinho do casamento eu fiz essa pergunta. Não é que eu não goste de quem eu não chamei. Não é isso, porque eu gosto de muita gente, das pessoas que eu não chamei para ser padrinho. Mas no meu coração eu não senti que cumpriria o papel que eu esperava de padrinho. São amigos, são familiares, são pessoas que eu amo. Então, às vezes, assim, que é uma coisa que eu acho muito complexa hoje em dia, que tudo se esvaziou muito. Você vai chamar padrinho de casamento, você chama a fulana para fulana não ficar com raiva de você. Pelo amor de Deus. Quantas vezes a gente não vê isso, né? Vou chamar a dona Cotinha, se eu não chamar, ela vai ficar chateada. Pelo amor de Deus. Ou vou chamar fulano, que fulano tem dinheiro, às vezes ele me dá um presente bom de casamento. Sabe? É uma coisa... E aí depois sofre na vida e não sabe por quê. Porque olha o nível de escolha que faz. Olha como baseia a vida dela. Ou outra questão, seu corpo, você está acordando de manhã cedo, você tem ali comida, o que eu vou comer? Isso ou isso? Pergunta para o seu corpo, o que o seu corpo está precisando?
Seu corpo também é vivo, sabia disso? A gente esquece disso, a gente acha que vivo é só nós, né? Só a nossa cabeça. E não. Seu corpo também é vivo. Seu corpo conversa com você. Quando seu corpo está com dor nas costas, ele te diz, primeiro, pode estar te dizendo que você está dormindo mal, sua cama não está boa, ou, por exemplo, você está carregando o mundo nas costas. Quando, por exemplo, sabe quando você dá aquela indigestão? Nosso estômago está queimando. Você até sabe que qual foi o alimento que você comeu que te fez mal? Eu sei. Eu visivelmente, quando é algum problema digestivo, eu sei. Foi aquela banana saquarema que eu comi ontem. Foi aquele, sei lá, aquele frango que eu comi, sabe? Foi aquela maionese que eu comi. A gente sente. Por quê? Porque o corpo fala. O corpo fala quando ele precisa dormir mais. O corpo fala quando ele precisa de repouso. Então, pergunta para o seu corpo de manhã, quando você tiver que escolher o que, que você vai comer, o que, que o meu corpo quer? E aí, gente, isso é tão maravilhoso assim, entender, porque até os oráculos, né, os tarôs, os baralhos e tudo mais, eles funcionam por esse mesmo princípio. O poder não está aqui. Aqui tem o seu poder, mas o poder real está aqui. Esse mesmo poder de consultar os oráculos que nós temos, você pode consultar as suas coisas direto. Pessoal, ficou tudo claro? Alguém teve alguma questão, alguma dúvida do que a gente falou até aqui? Alguém quer abrir o áudio? Para mim, eu entendi tudo. Perfeito, perfeito. Gratidão, Per- Flávio. Perfeito. Você é perfeito. Obrigado, querido. Então é nesse ponto, sabe, gente? A primeira coisa, né, para a gente poder só fazer um resumo, então, de tudo que a gente viu hoje. Somos estrelas e somos todos estrelas. Todos nós. A pessoa que está em situação de rua, ela pode estar plasmando aquela realidade frente a muitas dificuldades que ela viveu, mas ela não deixa de ser uma estrela. Ela não deixa de ter um potencial infinito. E quantas pessoas, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. O Robert Downey Jr., que é o Homem de Ferro, lá, galã lá da Marvel. Ele era um condenado, ele era um criminoso, usava droga, sabe? Ele estava no fundo do poço, se tornou um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Começa a perceber que mesmo o Zé Droguinha da esquina, mesmo aquela pessoa que está entregue a qualquer tipo de depravação moral, né? Eu não gosto muito dessa palavra depravação moral, mas vocês entendem, né? Qualquer pessoa que está marginalizada continua sendo uma estrela, continua tendo um potencial infinito. E se ela por uma ajuda externa, porque sim, muitas pessoas, é por isso que a caridade, é por isso que auxiliar o próximo, muitas vezes é muito bom, porque às vezes você é a chave que vai gerar esse start ali na pessoa, né? Claro que, como eu falei, a responsabilidade de cada vida é individual, mas às vezes um fator externo, por exemplo, uma pessoa, pode ajudar alguém a acender essa luz, como pela própria pessoa. A pessoa pode chegar e falar: não, não quero mais, eu vou mudar essa realidade. Então, todos nós somos uma estrela, todos nós temos um potencial muito grande, tá? Um potencial de vida muito grande. E aí a gente tem que ter um propósito. E aí é aquilo que eu falei com vocês. Para cada área da sua vida, você tem que saber o que, que você quer. Porque senão você fala, eu quero A, mas você não luta por esse A. Tem muita gente que fala assim, eu quero ser feliz. Né? Acho que é o mais clichê. O que, que você quer? Ah, eu quero ser feliz. Nossa, lindo, bom demais. Aí você vai ver as escolhas que essa pessoa vai fazendo, você fala, você não quer ser feliz, amor. Sabe? Você não quer ser feliz. Você não faz um cursinho, né? Um cursinho ali, um aprendizado novo. Você não busca ali um trabalho melhor, que te renda melhor. Você continua lutando por um traste que só te machuca e te maltrata. Você continua revivendo processos de dores lá do passado. E tudo isso é uma escolha sua. Não
melhorar no profissional, não correr atrás, não fazer um cursinho, é escolha sua. É escolha sua ficar revisitando o passado. Ah, Gilberto, mas me doeu muito. Claro, eu entendo que doeu muito. A gente falou na última aula sobre sombras. Eu entendo que isso marcou você. Mas muitas vezes esse lugar de vítima, ele é confortável. Muitas vezes esse lugar é confortável. Sabe por quê? Porque quando eu sou vítima, a culpa dos meus fracassos não é minha, é do que eu vi. Quando eu sou vítima, a culpa, né, do que eu estou passando, sabe? E aí, por exemplo, se tá ruim aqui, opa, vou buscar a origem lá de trás do porquê que tá ruim. E aí você fica num ciclo vicioso. Então, o espiritualista ele tem que entender que ele é uma estrela, que todos são. Por isso eu vou me relacionar sempre com o outro, lembrando que ali dentro tem que aquele serzinho ali é uma estrela também. Mas esquecendo um pouco do outro agora e focando na gente. Eu posso. Se você quiser, você pode tudo. Você quer morar fora do país? Você pode, se você quiser. E aí vem muitas crenças limitantes, né, que a gente tem desde criança, que te vai sempre te colocando naquele patamar. E às vezes é difícil quebrar uma crença. Mas eu te digo uma coisa, você pode tudo. Tudo. Se você quiser morar fora, você pode. Você consegue. Se você quiser aprender um idioma, você pode. Se você quiser ficar sarado, você pode. Se você quiser ganhar muito dinheiro, você pode. Se você quiser um relacionamento top, você pode. Tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Porque você é uma estrela, você é um Deus. E para um Deus e para uma estrela, nada é impossível. Desde que ele use essa força naquela direção. Quer morar fora, então? Vamos estudar um idioma, vamos planejar para onde nós vamos, e quando chegar a hora, vamos pegar o aviãozinho e ir, porque também tem muito isso, né? Na hora ali que tá chegando. Não, 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 não. Aí você puxa para trás. Você pode. Gilberto, não existe. Relacionamento é uma merda, relacionamento é terrível. Tá aplicando energia de novo no lado ruim. Se você quiser, você pode construir um relacionamento. Não tenho dúvidas disso. Ah, Gilberto, mas a economia desse país está terrível, eu moro no interior, eu não tenho ensino médio. Entendo que existem dificuldades que talvez. Mas qual que é a dificuldade que para um Deus? Nenhuma. Desde que ele canalize o seu poder na direção daquilo ali. E o universo, gente, ele vai te dando ferramentas para você chegar aonde você colocou. E quando você chegar aqui, você vai perceber que também não para aqui. Que a lei da vida é movimento, como a gente vai ver semana que vem, no nosso último encontro. Lei da vida é movimento. E aí o que acontece? Quando você chegar aqui, com o universo, né? Você estava aqui. Aí o universo te armou com ferramentas que te pôs aqui. Aí aqui você vai ver que tem outro aqui. E assim a gente vai crescendo cada vez mais. Eu falo uma coisa, eu fiz uma coisa comigo mesmo. Eu fiz o seguinte: eu quero, até o dia, vou encerrar com um provérbio que eu acho lindíssimo. Eu quero todos os dias estar melhor. Eu aprendi com o meu mentor, Pai Cipriano, há muitos anos atrás, uma frase que é o seguinte: meu filho, sempre que você fizer da segunda vez, faça melhor do que a primeira. Mas faça a primeira mesmo imperfeita. Tipo assim, pode estar horrível o que você está fazendo. Você faz. Não tem problema não. Pega e faz. Depois, da segunda vez que você for fazer, faça melhor. Da terceira vez que você for fazer, faça melhor do que da segunda. Porque esse é o processo da vida. Lapidação e melhoria constante. Então, assim, tá uma bosta, Gilberto, vou fazer. A segunda vai ficar melhor, a terceira vai ficar melhor ainda. Esse movimento. Eu falo o seguinte: cada ano que passa, eu quero estar mais inteligente, eu quero estar mais próspero e eu quero ter realizado mais sonhos. Cada ano que passa. É um compromisso que eu fiz para mim. Estar mais inteligente. E como é que essa inteligência vai se mostrar? Inteligência emocional também, que eu considero a inteligência emocional importante, mas inteligência mesmo. Ler livros, fazer cursos, viver experiências. E quando eu falo viver experiências, é isso: é ir no museu, é ir no meio da mata lá, passar um tempo na mata. Também é uma experiência que te agrega. Conversar com uma pessoa mais velha, que te traga uma noção nova. Que assim, você pode aprender lendo um livro, você pode aprender escutando uma história de alguém.
sabe? Então, é uma proposta que eu fiz. Cada ano que passa da minha vida, eu preciso estar mais inteligente. Cada ano que passa da minha vida, eu preciso estar mais próspero. Sabe por que mais próspero? Porque eu tive um ano inteiro de oportunidades e possibilidades. Eu tenho que saber aproveitar. Claro que uma ou outra eu vou perder, claro que eu vou ter os momentos de oscilação ali, mas eu preciso, no balanço final, o que tem que estar positivo. Outra coisa, realizar cada vez mais sonhos. Cada vez mais sonhos. Desde sonhos pequenos, por exemplo, eu quero me casar, né? Falei com vocês, é um sonho, quero fazer. Eu quero, por exemplo, eu adoro viajar, eu quero conhecer locais novos. Eu quero, por exemplo, passar mais tempo com a minha família. Eu quero, por exemplo, ter os projetos sociais que a gente movimenta aqui, igual o Natal. Sempre no Natal agora a gente entrega. Cada ano a ideia é expandir mais. Esse ano a gente vai atender 500 crianças. Vão ser 500 presentes de Natal. Ano que vem eu quero mais, 600, sabe? Talvez algum dia 1.000, 2.000, 3.000 brinquedos. Mas o que acontece? Cada ano crescer, cada ano fazer maior, cada ano fazer melhor. Eu acho que isso é uma coisa que te mantém motivado. E aí, gente, tem uma frase que eu vi recentemente que eu achei maravilhosa, que é um provérbio africano, que diz o seguinte, que quando a morte te encontrar, que ela te encontre vivo. E eu acho isso tão essa frase. Quando a morte te encontrar, eu só torço para que ela te encontre vivo. Porque enquanto você está ali pegando essa estrela que você é e plasmando, você está vivendo. Quantos de nós não morremos e ainda nem descemos à sepultura? Não sonhamos, não lutamos pelo bem, não plantamos uma árvore, né? Não fizemos nada. Só estamos ali vivendo e reclamando e lamuriando. Vamos parar com isso. Somos todos estrelas. Somos todos heróis. E se a gente souber aproveitar, o universo leva a gente para cumprir as nossas missões. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Quero muito agradecer a todos vocês. Quero muito dizer que foi uma honra para mim estar com vocês nessa manhã de sábado. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta para o nosso último encontro. Vamos falar sobre os ciclos da vida e os fins das coisas. Agradecer a quem esteve ao vivo aqui comigo e você que assistiu essa gravação também. É uma honra ter você com a gente, tá bom? Tchauzinho, pessoal. Gratidão, Gilberto. Gratidão é minha. Tchauzinho.